Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba, Deus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração. Você que crê que Jesus está aqui, você pode aplaudir a Ele? Você pode dar glória a Ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença. Eu quero dizer que você está de parabéns, viu? E pastor, porque você está na casa de Deus hoje. Porque você hoje fez uma escolha. Hoje você tomou uma decisão. Hoje você escolheu vir adorar o Senhor. E tenha certeza que Deus, Ele se alegra com aqueles que o buscam. Eu sempre falo aqui, tem muita gente que diz que ama a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele recompensa e abençoa todos aqueles que o amam e que o buscam. E na verdade, a nossa vida é essa, é buscar ao Senhor, é buscar a Deus. Não perder nenhuma oportunidade de estar nessa busca, nesse desejo, nessa vontade de querer mais de Deus. E é isso que a presença, a minha presença aqui, está dizendo para Ele, que nós queremos mais do Senhor, que Ele é a parte mais importante da nossa vida. Mesmo às vezes depois de um dia cheio, de um dia pesado, muitas coisas, cansados, às vezes com certa até dor de cabeça. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas saiba da alegria do coração de Deus de ver você aqui nessa noite. Porque hoje, mais uma vez, se cumpre a palavra que Jesus fala, e eu não me canso de lembrar disso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, ali estarei eu no meio deles. É palavra do Senhor Jesus. E Jesus então está aqui nessa noite. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Glória a Deus! Diga para quem está do seu lado, você é uma benção. Você é uma benção. Amém. Amados, essa palavra, ela muito me abençoou ontem. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem de esperança. Já aproveitando que você falou com o seu irmão, diga mais uma coisa assim para ele. Diga assim: irmão, não esqueça de que Jesus, Ele está com você. Amém? Esquece não. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Deus é bom. E o tempo todo. Quando você achar, me avise, viu? Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram do barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha os teus olhos. Vamos pedir para o Senhor continuar falando conosco. Pai eterno, Deus santo,
Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Queremos te pedir nessa hora, Senhor, continue falando no nosso coração. Nós estamos aqui porque nós temos aprendido dia após dia que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Por isso que essa palavra, Senhor, mais uma vez seja ministrada ao nosso coração. Trate com a nossa vida aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. Crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Quanto mais os dias vão passando desse mês, mais eu fico observando como o ano está com pressa de acabar. E nessa reta final, nesses últimos dias de 2023, muita coisa costuma acontecer. Eu não sei se vocês já notaram isso. Final de ano acontece muita coisa. Alguém já prestou atenção nisso? E geralmente não é coisa muito boa que acontece. Sabe, amados, quando eu meditava ontem nessa palavra, Deus trouxe ao meu coração coisas assim muito especiais. É um texto bastante conhecido. Acredito que a maioria conheça essa história aqui. Mas o que se trata aqui, esses princípios, eles são muito fortes na nossa vida. Mas antes da gente falar, eu sempre comento aqui também que quando a gente vai estudar o Evangelho, vai perceber que tudo que envolve a pessoa de Cristo, cada acontecimento que Jesus está ali participando, ele sempre vê esse fato, essa oportunidade aí como algo dele trazer um grande ensinamento. É sempre. Tudo que acontece com Jesus é um motivo para ele operar um milagre e é um motivo para ele trazer um ensinamento. E aqui não foi diferente. Mas o mais importante, a base aqui, primeiro de tudo é essa. Ele está conosco. Jesus está com você. Jesus está na sua vida. Jesus está sempre conosco. Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Isso é muito tempo. Então, antes de mais nada, a gente precisa se situar. Jesus está comigo. Jesus está com você. Obviamente, se você crê. Tem crente aqui? Pronto. E aqui, amados, dessa situação, vem as lições do Senhor para nós. Vem a experiência aqui para a nossa vida. A primeira lição aqui é o seguinte. O fato, nós acabamos de ser lembrados de quê? Que Jesus está conosco. Amém? Jesus está com você aí? Pronto. Mas isso não significa isenção de problema. Não significa que tempestades, vendavais, desertos, problemas, pelejas, tribulação, o nome ruim que você quiser chamar, não significa que a gente esteja isento dessas coisas. Eu tenho que entender isso. Porque muitas pessoas aí acham, mas eu tenho Deus na minha vida, por que vem tanto problema? Porque o próprio Cristo uma vez falou que nesse mundo a gente ia ter, ele mesmo diz, a própria palavra diz que o justo passa por muitas provações. É algo que eu preciso ter claro no meu coração, sabe por quê? A minha falta de maturidade, desse entendimento, vai fazer com que de repente, quando surgir alguma luta, algum tipo de dificuldade na minha vida, eu não tenho estrutura para suportar, eu fique questionando.
Então, o fato de termos Cristo na nossa vida não nos isenta dos problemas. A palavra de Deus diz que quando a chuva cai, ela molha o justo e ela molha o injusto também. O diferencial é com quem nós estamos nessa hora da chuva. E nós estamos com Cristo? Aí é diferente. Mas eu preciso compreender isso. O céu não é aqui. O paraíso não é aqui. Estamos no mundo sujeitos a todos os tipos de situação. O texto diz que quando Jesus entra nesse barco e vão ali, a tempestade veio com Jesus dentro do barco. Amém, amados? Primeira coisa que eu tenho que tratar na minha vida. E outra coisa, nessa situação de tempo ruim, essa situação de vendaval, sabe o que isso significa para nós? Eles são um aferidor, um medidor de fé. As tempestades na nossa vida, elas que vão revelar, sabe, Gardênia, como é que está o nível da nossa fé. Tem muita gente, se eu perguntar aqui, meu irmão, você tem fé em Deus? Oxe, pastor, tem sim. Que pergunta mais boba é essa? Lógico que eu tenho fé. A minha fé está no Senhor Jesus. Veja só, a fé em si não consiste na palavra. Eu só vou saber se eu tenho fé mesmo é quando o vento soprar mais forte. Quem está entendendo? Eu só vou saber se o meu nível de fé está ok quando vier a tempestade. Nesse barco, nós temos duas situações, uma situação só, tempestades, mas dois tipos de comportamento. A tempestade começou a atingir o barco, soprou vento, entrando água no barco. A atitude dos discípulos, qual foi? Desespero. Chega, Pedro, pega mais esse balde aí, pega aquela esponja, missionário Daílson, tira essa água que está entrando no barco, chega, e o vento, recolhe essas velas, todo mundo correndo que nem doido. Jesus, quem estava prestando atenção no texto? O que Jesus estava fazendo nessa hora? Estava o quê? Estava dormindo, irmão. Numa tempestade, atitudes diferentes. Um se desesperaram e o outro estava lá dormindo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Irmão, eu acho que Jesus, ele estava, como diz minha mãe, estava se fazendo. Né? Mas ele estava sossegado, só olhando o desespero, só olhando ali. Mas por que Jesus, ele estava descansando? Porque ele sabia de quem é o pai dele. Ele sabia que a mão de Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus não ia deixar que o mal nenhum ali acontecesse. Jesus conhecia o Pai. Amém, amados? Mas como é que eu vou saber que eu tenho essa fé? É na hora que a coisa estiver pegando. Qual tem sido a nossa atitude na hora que vem a tempestade? Qual tem sido a nossa atitude na hora que tudo fica ruim, que as coisas não começam a dar certo? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E sabe o que é que acontece? É a outra lição aqui. Esse desespero, essa agonia, amados, vai começar a cegar nosso entendimento. Vai começar a minar a nossa fé. E a gente vai falar até besteira. Ainda bem que aqui só tem crente na igreja da Coroa do Meio. Ninguém reclama de nada aqui. Né? Ninguém murmura. Mas vai que você conhece alguém. Olha o que aconteceu com os discípulos. O desespero foi tanto, Galdinha, que eles chegaram para Jesus. Mestre, o senhor não liga para nós não? O senhor não liga se a gente morrer não, Jesus? Está vendo uma desgraça dessa não? O senhor não está nem aí para nós, né? Por que essa atitude? Porque o desespero tomou conta. E quando o desespero toma conta, amados, a gente fica cego para Deus. A gente não consegue enxergar o Senhor. A gente se entrega ao momento. Fala o que não é para falar. Fala besteira. Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não liga para mim. A minha vida está uma desgraça. É o desespero falando. Isso é agonia falando. Amados,
Lembrando o profeta Isaías, Deus usando ele. Cadê as mães dessa igreja? Isaías diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Lógico que não, a mãe não esquece do seu filho. Aí Deus fala assim: pois, se porventura um dia uma mãe se esquecer dos seus filhos, eu quero dizer para vocês que eu nunca me esqueço de vocês. Sabe por quê? O nome de vocês está gravado na palma da minha mão. Eu olho para a minha mão, eu vejo você. Você está na minha mão. Deus não esquece de você. Deus cuida de você. Não deixe que o desespero fale. Não permita que a circunstância segue o seu entendimento. Deus é fiel. O Senhor Jesus está no barco. Amém, amados? Amém. E por que, pastor? Como é que a gente vai realmente tratar isso no nosso coração? Sabe? O que é que a gente, para a gente estar tranquilo, sabe o que é que a gente precisa? A gente precisa de verdade saber quem é Jesus. Hoje, pastor, eu congrego nessa igreja há 46 anos. Eu estou aqui desde que Noé desceu da arca. Eu conheço Jesus e nada. Quem disse? Os discípulos, irmão Antônio, estavam tomando café com Jesus, almoçava com ele, caminhava com ele. Mas qual foi a pergunta no final, quando Jesus deu um cala-boca neles? Por que vocês ficaram apavorados? Por que vocês ficaram com medo? Não tem fé, não? Aí eles: quem é esse, Daniel? Quem é esse que o vento e o mar obedecem a ele? Estavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Amados, como isso acontece no nosso tempo. Às vezes a gente conhece o Jesus da religião, o Jesus da denominação, mas não conhece Jesus, o Filho de Deus. Sabe quem é esse Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é todo-poderoso. Jesus te ama demais. Jesus não abandona você. Jesus, ele é fiel. Não há impossíveis para ele. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é aquele que deu a vida por nós. É aquele que nunca vai deixar a gente para trás. Eu tenho que conhecer esse Jesus. E como é que a gente conhece ele, pastor? Como é? Você tem a sua? Já leu hoje? Já meditou na palavra? Você mergulha na palavra? Você medita na palavra? Você está vindo se alimentando? Hoje tem gente se alimentando da palavra nesse lugar. Glória a Deus. É por isso que pastor é chato. Rapaz, bora para a igreja. Porque aqui a gente recebe a palavra, Denho. Aqui Deus fala conosco. Aqui Deus trata com a nossa vida. O profeta Oséias, ele diz duas coisas a respeito de conhecimento. Primeira, Deus usa ele para dizer assim: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Mais adiante, Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele fala de um relacionamento, de uma busca diária de saber quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus. Quem é esse que o vento e o mar obedecem à palavra dele? Esse é o Deus Todo-Poderoso, que por sinal está aqui nessa noite, que está a um passo de uma palavra na nossa vida para que uma situação mude. Você sabia que se Jesus liberar uma palavra, essa situação pode mudar na sua vida? Pode. Mas o que ele precisa é que a gente lute contra esse medo, contra esse cansaço, contra esse desespero. E enxergue que ele está presente conosco. Essa palavra é uma palavra necessária, porque ela é uma palavra para a vida. Porque enquanto a gente estiver aqui, não vai faltar tempestade. Eu falei ontem isso lá na Atalaia. Aqui, Ítalo, a gente derrubou um gigante hoje e tem 4 amarrados para a gente derrubar amanhã. Quem está entendendo? Não é assim, irmão Antônio? Não é assim? É assim. Rapadura é doce, mas não é mole não, irmão. A gente está no estreito. E tudo que o Senhor Jesus espera de nós é que a gente tenha essa fé.
Que a gente confie nele. Que a gente realmente acredite nele. Essa é uma mensagem de esperança para o nosso coração nessa noite. Você está na tempestade? Não esquece que Jesus está com você nessa tempestade, não. Eu penso que é agora que ele está mais perto da gente, quando tudo está tudo dando errado, aí que ele está perto. Ei, calma, eu estou aqui. É isso que ele precisa de nós. Não uma fé declarada, mas uma fé demonstrada. Uma fé que é evidenciada pela minha postura, pela minha atitude. Olha que coisa linda. Onde você está hoje? Você está na casa de Deus, meu irmão. Você saiu da sua casa hoje. Você está aqui. Estamos aqui, mesmo cansados. Pastor, hoje teve um dia difícil, dor de cabeça, muita coisa. Não gosto de tomar remédio. Tomei remédio para dor de cabeça. Deus, me sustente lá, que eu quero estar na tua casa hoje, eu quero ver meus irmãos, eu preciso da tua palavra. Ele fez, tome, é essa, eu recebo para a minha vida e estou compartilhando com você. Não desiste não, continua firme nesse barco aí. Às vezes dá uma vontade de abandonar o navio, abandona não, Jesus está no barco, então aguenta firme, que o barco que Jesus está não afunda não. Não afunda não. E se afundar, você sobrevive. Eu só lembro de Paulo, irmão Roberto. Lembra do naufrágio? Estava todo mundo desesperado. E os caras teimosos foram para um lugar perigoso. E tome lá, e o barco se papocou nas pedras. E agora vai todo mundo morrer. O Espírito Santo diz a Paulo, ninguém vai morrer não, Paulo. Agora diga para ninguém sair. E o Senhor falou comigo, ninguém pula desse barco agora não. O barco vai bater, vai se quebrar, mas ninguém vai morrer. Quem acredita nisso? E os caras ficaram doidos, presos. E tudo, rapaz, vamos acreditar. Esse homem é um homem de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. O barco se despedaçou todo, mas não faltou tábua para ninguém. Não foi, Ítalo? E eles ali sobreviveram, foram parar lá na ilha, porque Deus cuidou. Escute, Deus cuidou, Deus cuida. Deus sempre vai cuidar da vida dos seus filhos. É só lembrar de Jesus. É só saber que Ele é Deus presente. É só lembrar que Ele está conosco no barco da vida. Tenha medo não. Esse que manda no vento, que manda no mar, é o que manda na nossa vida. É aquele que está no controle de todas as coisas. Acalma o teu coração. Calma o teu coração. Uma coisa é certa. Tudo na vida passa, menos a palavra de Deus. E Jesus te ama. E Ele está com você. Quem crê assim? Quem crê desse jeito? Diga glória a Deus.